hoje é como a gente descobre que uma criança tem transtorno de ansiedade, gente. Mas eu quero só começar explicando para vocês o seguinte. Transtorno de ansiedade não é difícil de identificar, vocês vão ver pelas características que é fácil, tá? Não é frescura, muitos olham o transtorno de ansiedade e falam, isso é frescura dele, é um excesso, é desespero, não tem necessidade disso. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Mas existe uma coisa, entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade, a gente tem um limiar aí, que é o da normalidade. Todo mundo tem ansiedade. Ansiedade é uma emoção que todo mundo tem, faz parte do ser humano. Então, se sentir ansioso é normal. Aliás, a ansiedade ela é importante para muita sinalização para a gente. Quem daqui não sentiu ansiedade, por exemplo, por uma situação inesperada que estava acontecendo? Quem aqui não ficou ansioso quando era pequeno por um passeio da escola? Quem aqui não fica ansioso porque tem um grande evento, ou porque tem uma apresentação, ou porque tem uma entrevista de emprego? Então a gente está falando de uma emoção que faz parte da nossa rotina, que a gente tem diariamente com a gente tem o processo ansioso. Tem gente que fica ansioso pro final de semana, né? E ok, tá tudo certo. Quando que essa ansiedade passa a ser um transtorno? Quando que essa ansiedade tem que ser vista de forma diferenciada? E é isso que eu quero falar para vocês hoje. Quando ela se transforma em transtorno. E quando é isso, Cristiane? Bom, quando de verdade a situação ansiosa, ela paralisa a pessoa normalmente. Ela afeta o processo da rotina de vida dessa pessoa. Então, a ansiedade comum, ela não vai prejudicar. Ela vai trazer uma sensação diferente, uma agitação, um calor. Cada um sente ansiedade de uma forma. Às vezes dá um pouco de mal-estar. Tem gente que, frente a uma dificuldade, tem desarranjo intestinal. Ok. O problema é quando este processo é tão intenso que interrompe a vida comum da pessoa. Ou seja, ela passa tão mal que, por exemplo, ela não consegue ir para a entrevista de emprego. A criança não consegue ir para o passeio porque ele chega a ter febre no dia anterior. Então a gente está falando de um processo que impede o processo natural de rotina que deveria ter acontecido e não acontece. Aí que a gente está falando de uma ansiedade que é um transtorno. Então, veja só, a ansiedade ela está dentro do livro que chama DSM-5, agora está saindo o DSM-5-TR, que é de revisão, né? Revisão, mas é um manual diagnóstico de transtornos mentais. Quando a gente fala, você tem uma alteração com transtorno mental, as pessoas não veem a ansiedade como uma alteração mental, mas ela é. Ela é uma alteração mental e eu vou falar disso. Esse manual fala de todo e qualquer transtorno mental, é o de diagnóstico. Todos os transtornos de ansiedade estão aqui dentro e são 10 tipos diferentes de transtorno de ansiedade. Existe um capítulo desse livro só para transtorno de ansiedade, tá? Então, eu vou falar um pouquinho e eu peguei exatamente desse livro tudo que eu vou dizer para vocês na parte das características de cada tipo. Eu vou dar as características de 7 tipos de transtorno, que são os que de fato vocês conseguem identificar de uma forma muito clara até. Não é difícil. Então, observem o filho de vocês. Eu vou dar sempre preferência para falar das características e vinculadas muito à criança. Mas se vocês observarem, existe e é muito comum nos adultos. Importante. Adultos ansiosos têm filhos ansiosos. Então, se você tem muita ansiedade, tem transtorno de ansiedade, a probabilidade do seu filho ter é grande. Então, a ansiedade, ela é carregada pelo ambiente. Um ambiente ansioso provoca uma ansiedade na pessoa que lá está. Então, é muito comum nós termos filhos ansiosos de pais ansiosos. E a gente vai começar, então, falando dos tipos de transtorno. Por que eu vou falar dos tipos?
porque eu quero que vocês conheçam cada um deles e saibam identificá-los nos comportamentos dos filhos. Porque você fala, mas Cristiane, ele é super corajoso, ele dorme sozinho, não sei o que, mas numa situação X inesperada, ele teve uma reação que eu nunca vi. E de repente é um transtorno chegando aí, tá bom? Então eu vou começar com um transtorno de ansiedade de separação. Bom, vamos lá. O que é um transtorno de ansiedade de separação? O nome já diz, não é tão difícil a gente imaginar, mas isso pode acontecer com adultos, tá, gente? Principalmente pais, né, mãe vinculado à criança, quando a criança se separa, ela tem essas sensações, mas principalmente é muito comum com as crianças. As crianças, assim, frente a pessoas que ele tem muito vínculo, ele passa mal, ele tem uma ansiedade excessiva mesmo, quando ele se afasta da pessoa. Então, por exemplo, criança que tem muita dificuldade na adaptação escolar, não consegue ficar na escola, não consegue estar dentro da escola e chega a ficar assim em sofrimento, a gente está falando muito provavelmente de um transtorno de ansiedade de separação. Eu queria só fazer um adendo aqui. Quem diagnostica esses transtornos são os profissionais de saúde mental. Então, a gente tem aqui o neurologista não, mas o psiquiatra, que é o médico da parte mental, é o psiquiatra, ele quem vai diagnosticar, ou um psicólogo. Olá, sejam bem-vindos, obrigada para quem está chegando aqui hoje. Então, a gente tem quem vai buscar esse diagnóstico, quem vai de fato falar é um diagnóstico, são esses dois profissionais, ou o psicólogo ou o psiquiatra. Esses são os profissionais que vocês precisam buscar quando vocês tiverem, por exemplo, filhos com esses sintomas e vocês precisam saber se isso é um transtorno ou não, tá bom? E essa ansiedade de separação, ela tem que ocorrer de forma persistente por pelo menos 4 semanas numa criança, para você dizer, é um transtorno de ansiedade de separação. No adulto, ela tem que ter um tempinho mais prolongado, mas em 4 semanas, ou seja, um mês praticamente, você já consegue bater o martelo no diagnóstico. E a gente acha muito as crianças que têm esse tipo de diagnóstico, porque elas apresentam um sofrimento intenso. E às vezes não é um afastamento só para entrar na escola, mas é um afastamento geral. Ele não fica num aniversário longe da mãe, ele não vai a determinados lugares longe da mãe, ele não faz nada longe da figura de referência que ele tem. Então, não é só uma adaptação escolar, tá bom? São vários comportamentos, esse processo de separação em geral. Normalmente, nem dormir no quarto sozinho a criança não consegue, porque ela precisa estar ali vinculada a essa pessoa. Gente, é frescura? Não é frescura. A criança sofre e é um sofrimento muito duro. Então a gente tem que ter compaixão, empatia para saber lidar com essa criança. De cara, tem muita gente que fala, não, ele vai se adaptar, pode deixar, ele sai, ele é arrastado para dentro da escola, ele fica chorando, a mãe não consegue dormir porque ele não consegue ficar sozinho no quarto, ele fica 50 vezes dentro da sua cama, até a mãe desistir e ficar com ele lá mesmo. E eu tinha criança que dormia com a mãe assim, ó, ele agarrava os cabelos, que era para ela não sair da cama em hipótese alguma. Então, a gente tem os casos são graves, os casos não são leves, tá? Então, por isso que não é difícil vocês identificarem. Gente, não esquecendo, podem fazer pergunta, põe aí no chat, ou tem um balãozinho aqui embaixo com uma interrogação, que é pergunta direta para mim, se você não quiser se identificar, beleza? Então, continuando, segundo tipo de transtorno de ansiedade que vocês vão falar, nunca ouvi falar disso, ou tem gente que já conhece. E não é difícil de achar, gente, é comum, principalmente dentro da escola. Mutismo seletivo. O nome diz, mutismo, é a criança que não fala, só que ela não fala normalmente, ela fala muito bem dentro de casa, ela não fala em lugares específicos. Por exemplo, ela vai para uma festa e ela simplesmente não fala, ela só responde com cabeça sim ou não e ela não consegue falar. Na escola, a criança é praticamente muda, ela não consegue falar. Só tem um adendo,
desse diagnóstico. Isso não pode ser relatado sendo o primeiro mês de adaptação da criança na escola, porque o primeiro mês de adaptação existe a tendência da criança se fechar. E muitas crianças introspectivas, de fato, não conseguem se comunicar claramente. Mas a criança que tem mutismo seletivo, ela tem, na verdade, um nível de ansiedade absurdo a ponto de ela paralisar a fala. Ela não consegue, gente, ter qualquer tipo de interação verbal, tá? Então, esse excesso, olha só, a Grazi tá dizendo assim, aqui que o filho dela é assim. O mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade, é tratado e é curado. Então, precisa procurar ajuda, Grazi, pro seu filho. A criança tá em sofrimento, porque ela não é uma questão de só introspecção, é uma questão de um transtorno. Nós estamos falando de um transtorno mental e que precisa ser tratado. Essa criança está sofrendo, não é frescura, tá? Então, se você vai a uma escola e se você conhece o ambiente escolar, vocês vão ver que tem muitos casos, muitos casos. E é muito comum nos menores, educação infantil e séries iniciais. As séries, os maiores já têm mais desenvoltura para essas coisas, mas os menores apresentam com mais facilidade. Ótimo, Grazi, olha lá, tá dizendo que ele já tá na psicóloga e com medicamento. Excelente, ele vai melhorar, posso garantir pra você que é esse o caminho, tá? Fobia específica, é muito comum, tem muita gente que tem. Bom, é uma ansiedade extremamente acentuada e um medo muito, muito, muito grande de um objeto ou de uma situação específica. Então aí, a gente leva em consideração que quando uma criança tem esse comportamento de medo, de uma fobia específica, como ele apresenta isso? Ele apresenta com choro, com comportamento de irritabilidade, com ataque de raiva, ele se agarra nas pessoas, agarra as pernas, agarra as pessoas, ou ele fica paralisado, imóvel. A gente tem muitos comportamentos que a criança pode apresentar nesse momento da fobia específica, tá? E essa fobia específica, ela tem que existir por pelo menos 6 meses permanente, consecutivo. Então, a criança tem que ter um medo, por exemplo, de cachorro. Ele tem todos os sintomas, ele passa mal, ele paralisa, ele tem ataque de raiva, de fúria, frente a qualquer animal. Vamos lá, um cachorro. E ele tem isso por 6 meses, ele tem uma fobia específica. Outra coisa que pode dar fobia específica, coisas vinculadas ao ambiente natural. Tempestade, raio, altura, água, mar, por exemplo, piscina, né? Sangue, injeção, médico, ou em situações de avião, voar, elevador ou locais fechados, por exemplo. Então aí a gente tem pessoas que a gente conhece, né? Que tem fobias específicas. Por exemplo, a minha avó teve uma fobia específica de não andar de elevador. Mas ela aconteceu isso por trauma. Eu vou falar lá na frente quais são os gatilhos e as causas dessa situação. Uma delas são traumas. Minha avó, quando era pequena, ficou presa dentro de um elevador por muito tempo. Foram muito tempo mesmo, 2, 3 horas. E ela era uma criança. Então, ela nunca mais quis andar de elevador. Isso é uma fobia específica. Nunca mais andou de elevador, inclusive andar num shopping com escada rolante para ela é difícil. Estar em local muito tempo fechado, em altura, ela criou uma fobia específica de várias coisas por conta de um trauma que ela teve e que não foi tratado. Isso é muito importante, gente. Todo processo ansioso, ele precisa ser tratado. Quando a gente faz vista grossa, quando a gente acha que é frescura, quando a gente acha isso, quando crescer passa, não passa, piora, porque ele acomoda, fica mais forte, mais intenso, enraiza, fica aquela coisa bem forte e piora, associa a outro transtorno mental, muito comum associado à depressão. Então, o que a gente tem com muito comum hoje são adultos ansiosos e depressivos, porque um arrasta o outro transtorno mental. Então, quando a gente não tem o olhar para os nossos filhos do jeito que eles deveriam ter, a gente não procura ajuda porque a gente acha que quando crescer passa, não vai passar. Não
vai passar. Essa criança vai ser uma criança extremamente ansiosa e vai associar ainda outros transtornos que podem ser ainda pior. Então tem esse olhar, tá bom? Bom, já falei de 3, certo? Transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia específica, transtorno de ansiedade social. É quando a gente tá com medo ou uma ansiedade muito acentuada quando a gente vai estar numa situação social, principalmente quando a gente vai ser avaliado por outra pessoa. Apresentação de trabalho na escola, apresentação de um congresso, falar frente a um público numa palestra, por exemplo, tá? O que acontece é que quando for criança, essa criança tem dificuldade com os pares. O que são os pares? Com as crianças da própria idade. De fato, ele não consegue, por exemplo, fazer uma apresentação de trabalho na frente da própria sala de aula, que são os amigos dele. Porque a gente não pode comparar a criança e fazer uma apresentação a um adulto. Ele pode se sentir realmente constrangido e se sentir muito ansioso e com muito medo. Mas frente aos amigos que ele está habituado, que ele está lá todos os dias na escola, isso não poderia chegar nesse nível, a ponto de ele não conseguir fazer uma apresentação de trabalho, por exemplo, tá? Esse medo, ele é totalmente desproporcional. A criança trava, ela não consegue, ela chora, ela passa mal. E isso a gente vê muito até em adolescente. Tem muitos adolescentes que têm esse tipo de transtorno. E ele tem que ser persistente por mais de 6 meses. Ou seja, a criança tem que estar pelo menos 6 meses tentando fazer isso e ele não consegue. Eu já atendi muitas crianças, inclusive faço cartas para as escolas em que eu solicito adaptação dessas apresentações de trabalho. Então eu solicito que a criança faça apresentação de trabalho individual, só ela e o professor, porque assim ela se sente mais segura, até que a gente possa trabalhar isso terapeuticamente para que ela esteja preparada para enfrentar o grupo da sala de aula. E dá muito certo, tá? Bom, mais um transtorno de ansiedade. Nenhuma pergunta, gente? Oh, meu Deus, vamos lá. Então pega o aviãozinho aí agora e chama uma amiga, mãe, que queira aí ter uma orientação sobre ansiedade. Todo mundo aqui tem curiosidade de saber dos transtornos de ansiedade. Chama aí uma amiga para participar, para assistir. Não esqueçam, é importante, um assunto que vocês precisam entender para vocês prevenirem lá na frente um problema maior ainda para o filho de vocês, tá? Transtorno de pânico. Eu acho que todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas talvez as pessoas não entendam a especificidade desse transtorno. Bom, são ataques de pânico, que é aquela situação de pico que acontece em minutos. Eles são recorrentes e inesperados. Pode vir de uma situação tensa, mas pode vir de uma calmaria. E do nada, aquela coisa do nada. Do nada não existe, tá, gente? Mas do nada não. Está internamente tendo esse movimento, mas é aquela coisa que normalmente a gente escuta. Do nada, eu tive uma crise de pânico. Esse do nada não existe, mas é bem essa sensação que se tem. Eu tava numa boa, eu tava sentada no meu sofá assistindo televisão, de repente eu começo suar e me dá a sensação horrível. Gente, tá descrito para a sensação de pânico 13 tipos diferentes de sensações fisiológicas. Porém, para ser pânico, basta 4 para você diagnosticar a situação de pânico. E uma delas, que é muito comum, está vinculada ao medo da morte. Não é difícil você ter as pessoas estão numa calmaria, entra com uma crise de pânico e em 5 minutos ele tem a nítida sensação que ele tá morrendo. Ou ele vai morrer sufocado, ou ele tá em alguma situação que ele vai morrer, tá? E essa situação vai passar. Tanto que eu sempre falo, como é que a gente lida com uma situação de pânico? Você precisa ajudar a pessoa a se acalmar. Se você tiver na mesma sintonia de agitação e entrar em desespero, você não colabora. A situação de pânico, ela tem início e ela tem fim. Ela dura minutos.
O pico vem em pequenos minutos e logo depois, em poucos minutos, a pessoa vai começar a acalmar. Como a gente socorre? Primeira coisa, você vai perceber que a pessoa tem uma respiração acelerada, que é o que a gente chama de hiperventilação. Então é aquela coisa... A pessoa tá respirando porque ela acha que ela não tem ar, que ela vai morrer sufocada. Então você tem que levar essa pessoa para um lugar arejado, procurar uma janela, procurar uma porta, um ambiente aberto, que ela vai se sentir com certeza melhor. Vai olhar para ela, vai falar: respira comigo, isso vai acabar. Isso é só uma crise de pânico e vai passar. E faz ela olhar em você. E tem técnicas de respiração, do controle de respiração, técnicas de meditação. Quem tem pânico tem que saber essas técnicas, porque a gente ensina terapeuticamente, mas tendo uma pessoa junto ajuda muito. E aí até que essa pessoa vai trazer a calmaria de volta. Mas é uma situação muito ruim, é uma situação de desespero e às vezes as crianças passam por isso e as pessoas não entendem e acham que é exagero. E não é exagero, gente, é fato, é real e é muito difícil de lidar. Porque a criança, ela se desespera, parece que ela vai morrer mesmo, ela agarra em você, ela fala que ela tá sufocando, que ela não tá respirando, e na verdade ela tá respirando até demais, mas a sensação dela é muito ruim, tá? A Grazi falando aqui que ela enfrenta a crise de pânico há mais de 15 anos e quando ela tem a pior sensação da vida. As crises de pânico duram cerca de quanto tempo aproximadamente? Depende, Grazi. Normalmente, se você tem uma intervenção imediata, ela vai entrar em pico até 5 minutos, em 10 minutos você saiu da crise. Tá? Mas quando a gente não tem a intervenção imediata, tipo a pessoa tá sozinha, ela entra em crise, ela não tem ninguém que possa intervir e ela não consegue, porque a pessoa em crise, eu já tive pessoa que acordava em crise de ansiedade. Imagina uma pessoa que está dormindo e de repente ela se vê sufocada e ela acorda no meio da noite numa crise de ansiedade. Então, essa pessoa tá até voltando, né? A alma tá voltando pro corpo e ela tá louquinha, ela tá doida, tá? Ela tá achando que ela tá morrendo sufocada e na verdade é uma crise de ansiedade durante o sono. Ela pode durar em média 15 minutos. É em média 15 minutos, tá? A Eliane tá perguntando se é ansiedade. É um transtorno de ansiedade. A crise de pânico é um tipo de transtorno de ansiedade. Sim, tem que ser tratado com psiquiatra, com medicamento, quando a gente tem as crises que a gente não consegue controlar, e com psicólogo para a gente fazer o controle de a pessoa aprender a lidar com aquela situação. A gente tem assim um limiar da ansiedade. A crise do pânico é um limiar lá muito alto de ansiedade. Então assim, a gente tem que aprender a segurar esse limiar de ansiedade para conseguir superar. Como a Grazi tá aí, 15 anos de crise de pânico. Claro que não é uma crise recorrente, porque senão ela não estaria tranquila ali, mas eu imagino que quando tenha, seja algo muito ruim, uma sensação péssima. Tem pessoas que param, gente, no hospital achando que está tendo um infarto ou um AVC ou qualquer coisa, porque acha que vai morrer. E na verdade é uma crise de pânico. E a pessoa tem a nítida sensação de que ela tá morrendo, tá? Vem dor no peito, vem amortece e fica informagando o braço. Por quê? Porque você hiperventila, tá? Eu vou só explicar uma coisa pra vocês, gente. O que na verdade é o corpo funcionando na ansiedade. A ansiedade no corpo, ela faz o seguinte, é a sua mente dizendo pra você: olha, você tá em perigo, corre ou luta. E o que o corpo, o seu organismo prepara você para correr e lutar? Como? Ele aumenta a sua respiração, seu coração acelera, porque ele bombeia toda a parte sanguínea e leva oxigênio para os músculos, que é para a parte superficial do corpo, né? É um sentimento solitário. Sim, o pânico é um sentimento solitário, porque você sente e ninguém tá sentindo por você, e a gente se sente sozinha assim. É isso mesmo, Eliane. E aí, quando você tem todo esse movimento do corpo para você correr ou para você fugir, você tem todos os sentimentos que eu tô falando. Você tem suador, você tem taquicardia, você tem
sensação de sufocamento, porque você quer respirar, mas parece que você não tá respirando, e é a sua cabeça produzindo isso. É a sua cabeça movimentando o seu corpo inteirinho. E a sua cabeça, seus pensamentos são autônomos para isso, tá? Então, é isso que acontece. É seu corpo preparado para brigar, ou para correr, ou para fugir. Então, quando a gente fala do transtorno de pânico, é bem esse foco. A pessoa, ela chega a ficar paralisada de tantos sintomas que ela vai ter, né? De mal-estar, que ela não consegue sair daquilo. Ela tem a nítida sensação de que ela não vai conseguir nem correr e nem brigar. Ela vai morrer ali, né? Essa é a nítida sensação. Pânico é uma das maiores e mais doloridas crises que a gente tem de transtorno de ansiedade, tá? É difícil de lidar, é difícil controlar, mas tem como fazer isso, inclusive com bons medicamentos e bons psiquiatras, tá bom? Bom, agora a gente vai falar de mais um transtorno, que é a agorafobia. Todos esses sintomas, é isso mesmo, Grazi, é esses os sintomas da ansiedade e do pânico, eles são extremamente intensos, no mínimo 4 e chegam a 13 diferentes. Então a gente tem muito sintoma aí para a pessoa ter, né? A agorafobia é um medo e uma ansiedade muito marcante acerca de pelo menos 2 situações. Então eu vou dar a relação, tem que ter pelo menos 2 situações em que a pessoa tem uma questão de ansiedade, um medo muito forte. Primeiro, uso de um transporte público. Isso apareceu muito pós-pandemia, gente, com medo de contaminação. Então, medo do uso do transporte público, medo de locais abertos demais, medo de locais fechados demais, permanecer numa fila ou no meio de multidão, ou sair sozinho de casa. Se você tiver transtorno, ansiedade, sensação de ansiedade, a ponto de sempre frente a essas coisas, pelo menos 2 delas, a ponto de você não conseguir enfrentar isso, esse medo é forte o suficiente para te interromper, para você buscar uma fuga dessa situação, porque você não consegue enfrentar, a gente está falando de agorafobia, tá? Essas situações podem trazer ataque de pânico. Então, dentro da agorafobia, você pode ter um ataque de pânico. Por exemplo, você tem medo de andar de ônibus, você está no ponto de ônibus, seu ônibus está chegando, você pode ter um ataque de pânico. Você está no meio da multidão, você começa a passar mal, de repente você está no meio de um ataque de pânico. Então, é comum na agorafobia você ter os ataques de pânico, tá? Este processo tem que ter no mínimo 6 meses de duração recorrente, gente. Vai acontecer por 6 meses seguidos, a gente diagnostica, tá bom? E o mais comum, que de fato vocês conhecem, que inclusive eu postei ontem, né, ou terça, que eu postei não, foi ontem, quarta, que eu postei no Rios, falando de transtorno de ansiedade, no caso aí de desempenho escolar, mas na verdade o desempenho escolar, ele é um gatilho para o transtorno de ansiedade generalizada, que é o que a gente chama de TAG. O TAG é um dos mais comuns que a gente tem. Por quê? Ele é um agravamento da ansiedade que a gente tem normalmente. Ele é o que a menos a gente diagnostica, assim, de olhar, de ver, porque você nunca sabe o limiar, onde tá na normalidade e onde não tá, tá? O que acontece? A diferença é que quando a gente tem uma ansiedade normal, a gente tem até sintomas de transtorno de ansiedade generalizada. Eu vou falar um pouquinho dos sintomas para vocês, mas a gente tem em situações específicas. É porque eu vou fazer uma apresentação de trabalho, é porque eu vou participar de uma entrevista, é porque eu tenho uma prova, né? É porque eu tenho prova do balé. Então aí a criança apresenta, por exemplo, ou a gente apresenta os sintomas do transtorno de ansiedade generalizada. Só que para ser transtorno de ansiedade generalizada diagnosticado, ele tem que ter quase todo dia esses sintomas. Não é só numa situação específica, tá? A gente tá falando de sintomas de 6 meses, quase todo dia a pessoa tem crise de ansiedade. Pode botar aí pelo menos 3 vezes na semana. E às vezes você nem acha qual é o gatilho. Nem sempre você encontra o gatilho desse transtorno, tá? E quais são, né,
os sintomas. Na verdade, para ser, basta um deles. Um sintoma, você já fecha o diagnóstico, mas eu vou dizer todos. Inquietação, que é a movimentação motora. Fadiga, que é o cansaço. Exatamente, Andréia, falando aqui, ó, período de provas, apresentação de trabalho. Seu filho fica muito ansioso. Ele tem que conseguir enfrentar o problema, Andréia, de uma forma que ansiedade para isso é normal. No entanto, o que ele não pode é toda a prova ele ter esses sintomas, tá? Olá, está com psicólogo e medicação natural. Perfeito. Porque ele precisa tratar, porque ele tem sofrimento, ele sofre com esses sintomas, ele não quer sentir. É péssimo para quem tem. A pessoa tem a sensação de que ela não é capaz, de que ela não consegue, e aquilo vai derrubando a autoestima, é muito ruim. Você tá certíssima, perfeita, tá? E aí a gente tá falando de pelo menos um sintoma para diagnosticar o transtorno de ansiedade generalizada. Inquietação, fadiga, dificuldade de concentração e o famoso deu branco na prova, a pessoa perde completamente o foco a ponto de ela não conseguir resgatar a memória de aprendizagem que ela tem. Irritabilidade é muito comum, tá? Tensão muscular, a pessoa chega, tipo, faz a prova ou passa pela situação e chega a ficar com dor na coluna, dor no corpo, trava pescoço, é muito comum. E perturbação do sono, a criança não consegue dormir, o adolescente tem problemas para dormir ou dorme demais, tá? Quando adolescente parece que piora mais. E eu vou te falar, Andréia, o que acontece é que essa criança ela já vem com um processo de ansiedade ainda na infância. Só que às vezes é tão leve ou de uma forma que a criança consegue ir dando um jeitinho e vai passando. Quando chega na adolescência, aquilo tá arrebentando. Então, por isso que é mais intenso. Na verdade, aquilo está sendo arrastado por um grande tempo. E aí, aquilo se torna muito intenso mesmo. E fica pesado para o adolescente carregar. Isso é uma verdade, tá? Calma aí que eu tô chegando lá. Então, olha só. Eu falei todos os sintomas, basta um para o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Então, ele é o mais comum. É o que menos a gente consegue identificar e, de fato, a gente não consegue, às vezes, acreditar muito que aquilo é real. A gente tem, isso é o que está descrito de sintomas, mas a gente tem os sintomas do pânico, que são sintomas de suador, taquicardia, mal-estar, dor de cabeça, dor de estômago, diarreia, náusea, vômito, vem tudo, gente. São 13 sintomas que vão ser descritos para o transtorno de pânico e que pode estar, sim, passeando aí por todos os transtornos de ansiedade, tá? Aí eu pergunto para vocês, o que causa transtorno de ansiedade? Bom, a gente tem algumas causas, a genética ambiental e os episódios traumáticos. A genética é aquilo que eu já disse, pais ansiosos, filhos ansiosos. Geneticamente, passa-se isso e é muito comum se você tem pais ansiosos dentro do ambiente de casa, é comum a gente ter as crianças ansiosas dentro do ambiente de casa também, tá? Então, o que faz com que o ambiental provoque a ansiedade? Então, a gente tem o genético, o ambiental. O ambiental, por exemplo, a superproteção pode trazer ansiedade a uma criança. A Mara dizendo que o filho dela não admite se atrasar, fica inquieto e acaba roendo as unhas. Mara, sinal de transtorno de ansiedade. Ele tão rígido que ele não consegue flexibilizar, tá? Ele não consegue se atrasar. É comum com a pessoa ansiosa. O que vai mudar no seu filho para você buscar ajuda, para você ver de um olhar diferente? Quando ele começa a trazer, por exemplo, vai atrasar em algum momento, ele não consegue lidar com isso. Então ele perde o controle, ele grita, ele estressa, ele fica irritado, ele fica nervoso, ele xinga. Então ele apresenta um comportamento desproporcional a um pequeno atraso. A gente não tá falando de atraso de 30 minutos, 1 hora. A gente tá falando de atraso de 5 minutos, às vezes. E a criança potencializa que você fala, meu, é desproporcional. Ele tá endoidou. O que aconteceu? Foi 5 minutos. A gente tá saindo, tá correndo, vai pegar o tempo. Mas a criança se desestrutura inteiro. Isso aqui é desproporcional, tá? A gente tem que ter um olhar diferenciado para isso. Olha lá. Irritado e chateado. Até aí, ele fica irritado e chateado. Mas o quanto é esse irritado e chateado? Ele consegue, por exemplo, tem pessoas que frente ao atraso, ele simplesmente não participa mais.
Ele não faz mais, ele não vai mais. Ele trava a ponto de falar, agora eu não vou mais, eu não consigo. Olha lá, 2 minutos já basta. É isso mesmo. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, tem que acompanhar, tá, Mara? Tem que acompanhar essa situação dele. E começar a trabalhar isso com ele. Atrasos existem, flexibilidade, a gente tem os empecilhos que nos atrasam, a gente tem os improvisos para as coisas funcionarem e ele tem que ir sendo trabalhado dessa forma. Respira comigo, olha, antecipa, nós vamos atrasar. A antecipação ajuda muito a diminuir a ansiedade dele. Então faça isso, tá bom? Então eu tava falando das causas da ansiedade, né? Genética, ambiental. A gente tem 2 coisas. A superproteção, e isso me preocupa muito, porque muitas mães utilizam da superproteção. Isso carrega ansiedade nas crianças, porque elas nunca se acham capazes de fazer as coisas, porque sempre tem alguém que faz por elas. E o excesso de crítica, que é o oposto da superproteção, é sempre muito criticado. Nunca ninguém olha as coisas boas que ele faz. Então ele não é capaz de nada. Então o nível de ansiedade frente a um processo difícil, frente a um conflito, frente a uma situação difícil, fica completamente descontrolado, tá? E como faz os episódios traumáticos, né? Bom, eu já expliquei a situação da minha avó, ficou presa no elevador quando criança durante mais de 1, 2 horas e carregou com ela durante a vida toda um monte de transtorno de ansiedade. Mas pode ser um acidente, gente, um acidente de carro, pode ser a separação dos pais, um divórcio, pode ser uma mudança de escola, de bairro, de país, de cidade. Uma mudança de escola pode ser uma situação traumática para um transtorno. Ausência dos pais, pais que viajam demais, ou pai que viaja demais, ou mãe que viaja demais. Essa ausência pode causar a ansiedade de separação, tá? E nascimento de um irmão também pode trazer um transtorno de ansiedade. Então a gente tem aí muitos episódios. A gente, quando fala em trauma, a gente pensa mesmo nessa questão mais drástica, né? Mais um acidente, mais um elevador que você fica preso, alguma coisa assim. Mas não, umas situações até muito naturais podem ser vistas como traumática pelas crianças, tá? A perda do avô muito querido? Sim, também. Porque a gente está falando a perda de alguém muito afetivo, alguém que está muito presente do lado dessa criança. Pode sim trazer um transtorno de ansiedade. Normalmente, ela não acontece logo em seguida ao luto, à perda, mas vem com o caminhar, né? Aí você fala, meu, ele começou com essas crises, com esse comportamento depois que o avô faleceu. Então, pode sim. Se ele tem um grande vínculo com esse avô, é possível que seja. Tá? É possível que possa ter acontecido por conta disso. Bom, e a gente tem mais, eu falei 7 transtornos de ansiedade. Dá para vocês identificarem com as características todos os 7. E tem mais 3, que são o transtorno de ansiedade induzido por substância, ou seja, aquele que uma medicação tomada pode gerar um transtorno de ansiedade, e aí ele é um típico... e aí ele pode ser de fobia social, pode ser de pânico, qualquer um deles, mas ele foi produzido por remédio, por medicamento. A gente tem o transtorno de ansiedade devido a qualquer outra condição médica, e aí a gente pode ter um esquizofrênico, que tem um outro transtorno mental que gera ansiedade. A gente pode falar, sim, Lu, separação dos pais pode sim ser o desencadear de um transtorno de ansiedade. Pode, tá? É um tipo traumático que pode gerar qualquer transtorno de ansiedade. Então, o transtorno sobre outras condições médicas é a pessoa, por exemplo, tá tomando morfina no hospital, induzido por um remédio, ou ela tá numa situação de... A gente passou muito por isso, gente, na pandemia, muito tempo fechado em casa, ou muita gente hospitalizado, e aquela situação gerar um transtorno de ansiedade. E a gente tem o último e o 10º tipo, que é o outro transtorno de ansiedade especificado. Então, quem dá esses nomes, quem determina esses nomes, são diagnósticos dados por psicólogos ou psiquiatras. Então, tem o sintoma, meu filho tem isso, eu já sabia, eu já percebia, mas não achava que era tão sério, levem para avaliar. Levem para ver se esse transtorno de ansiedade de fato existe ou se são só sintomas e a gente às vezes mesmo assim precisa tratar, tá? Então,
o que eu quero que vocês entendam? Agora eu vou falar um pouquinho do trabalho terapêutico, de como funciona o trabalho terapêutico. Na terapia que eu trabalho, que é o padrão ouro de tratamento para o transtorno de ansiedade, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha sempre com os pensamentos. E o transtorno de ansiedade, ele está diretamente relacionado ao pensamento. Lembra que eu disse? Todas as vezes é uma preocupação, é um medo, né? Isso são emoções. Só que antes, esse medo existe por conta de algo que está na cabeça da pessoa. Eu tenho medo de elevador. E aí fica na minha cabeça, o elevador vai o quê? Vai cair. Esse pensamento, o elevador vai cair, desencadeia todo o processo. Então, tudo é visto dessa forma. A gente tem uma situação que gera um pensamento que vai produzir uma emoção, que é o medo e a preocupação excessiva, desproporcional, e nem sempre vai acontecer o que a pessoa está sentindo e está imaginando, tá? E isso vai gerar o comportamento, que são todas as ações, todas as coisas que a gente sente da ansiedade. Então, mexe com o corpo inteiro. Todos os sintomas vêm como comportamento. E o que geralmente a gente faz? A gente foge daquela situação ou a gente paralisa frente àquela situação. E esse é o comportamento final que normalmente a gente tem, tá? Como que a gente trata em terapia? A gente identifica lá naquela tríade que eu falei, pensamento, emoção, sentimento e comportamento, a gente vai começar lá no pensamento, porque você não consegue reverter o transtorno de ansiedade quando ele chegar na emoção e no sentimento, muito menos quando ele já estiver no comportamento. Você só vai conseguir reverter quando ela estiver aqui, ó, no pensamento. Então, quando a pessoa começa a pensar, é que ela tem que trabalhar, porque esses pensamentos, eles são disfuncionais e eles precisam ser trabalhados para que esse ciclo se quebre, tá? Você tem que identificar esses pensamentos negativos e você tem que transformar eles de uma forma que você tem que entender que aquilo nem sempre é real. E como a gente geralmente faz isso? A gente racionaliza, tem todo um processo de racionalização de pensamentos negativos durante o processo terapêutico, tá? A gente busca, por exemplo, probabilidades da situação acontecer. Qual a probabilidade do elevador cair? Qual a probabilidade de uma pessoa morrer sufocada dentro de um avião? Qual a probabilidade do avião cair? Qual a probabilidade dessa multidão de gente passar por cima de você e te matar? E aí você vai na probabilidade e aí você vai fazer a pesquisa real e aí a pessoa vai ver que a probabilidade é 0,1, 0,2. Então você vai trazendo a racionalidade para aquilo. E quando a gente fala com criança, a gente fala de probabilidade e a gente usa números pequenos. De 0 a 10, quanto você acha que de fato um elevador vai cair? De 0 a 10, quanto você acha que a chuva lá fora vai entrar aqui em casa ou o raio vai cair bem em você e vai te matar? É disso que a gente está falando, tá? Então são coisas de racionalidade que a gente vai transformar os pensamentos negativos. A gente vai trabalhando isso e vai desenvolvendo estratégias para a pessoa não só se acalmar numa crise de ansiedade ou numa crise de pânico, mas para nunca mais ter ela, para adquirir condições de controle dessas crises. Bom, o que acontece quando a gente não trata da ansiedade, quando a gente não olha os sinais dos nossos filhos lá no comecinho? Bom, a criança desenvolve baixa autoestima, ela se isola, ela sente, tem que estar isolada, a depressão vem com tudo, gente. Vem com tudo, é muito comum ter criança ansiosa e depressiva. A gente tem fuga de várias situações, olha, ele não consegue mais entrar, ele não consegue mais ir, eu não consigo fazer isso ou falar aquilo. Ele simplesmente entra num processo de fuga e negação absurdo. A gente tem uma questão de inabilidade social, a criança muitas vezes foge da rotina social por conta da ansiedade. E a gente tem muita dificuldade escolar, se essa criança está em idade escolar e essa ansiedade está vinculada à escola. Bom, gente, eu falei demais hoje. Falei muito. São muitas informações e eu gostaria muito que vocês encaminhassem essa live, porque eu vou tentar deixá-la gravada e espero que ela fique. Então, eu espero que
vocês consigam encaminhar para quem precisa ouvir. Assistam de novo se vocês acharem necessário. Se você quer essa live, né, em forma de mapa mental, tudo escrito, entra no meu grupo VIP do WhatsApp, tá no meu login lá na minha bio, onde tem minha fotinho, tem lá, né, o grupo. Obrigada, mãe, Andréia, obrigada, Mara, gratidão. Entrem lá no grupo, que amanhã, meio-dia, a Márcia tá postando para vocês tudo por escrito. Então, uma forma de vocês guardarem, buscarem, olharem, pesquisarem, vai estar lá, tá bom? E encaminha a live, por favor, a gente precisa ajudar as pessoas. Ansiedade não é frescura, é assim como depressão, é muito sério e traz muito sofrimento. E a gente tem que fazer alguma coisa por essas pessoas, tá? Obrigada, Grazi! Muito obrigada, foi muito bom ter vocês comigo hoje, viu? Gratidão a vocês. Beijo, quinta-feira eu tô de volta. Tchau, vocês têm uma sugestão de tema? Vai lá no meu direct, manda pra mim que eu faço o tema que vocês me sugerirem, tá bom? Beijo!